Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review dessa coleção, da patrística Orígenes, tratado sobre os princípios, Eu fiz a última live falando sobre Orígenes, as controvérsias, doutrinas controversas dele, mas é um pai da igreja, que deve ser estudado. Essa obra aqui com 330 páginas, da coleção da patrística, coleção número 30, nós vamos mostrar para você o sumário, fique atento aí, fique comigo até o final do vídeo, tá certo? E nós vamos ler um trecho da obra aqui de Orígenes, um pai da igreja que viveu no século III, tá certo? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está no nosso Point Teológico. Peço a você que compartilhe esse vídeo aí, com pessoas que ainda não conhecem o canal. Ajuda a gente a divulgar, dê o seu like, faça seu comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, ele possa compartilhar para outras pessoas também, tá certo? E nós vamos seguindo juntos, para a honra e glória do nome do Senhor, tá certo? Vou mostrar para você aqui o sumário dessa obra sensacional, Temos aqui, sempre nessas obras da Paulinas, da patrística, nessa coleção, tem a apresentação. Depois tem aqui, sobre os princípios de Orígenes. Número 1, perfil da personalidade de Orígenes. 2, o texto do tratado sobre os princípios. 3, a obra Peri Archon, sobre os princípios. Orígenes, o gênio do cristianismo. A edição brasileira do Peri Archon, prólogo de Rufino, prefácio. Então, 50 páginas iniciais estão falando sobre ele. Aí vem o texto propriamente dito. A exposição geral, primeira parte, primeiro livro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que vai falar sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, a degradação e a queda, as naturezas racionais, do fim ou da consumação, os incorporais e os corporais, os anjos. Segundo livro, o mundo e as criaturas, ele vai falar sobre o cosmos, Para você que está chegando agora, eu tenho aqui na nossa playlist, uma série de vídeos, História da filosofia cristã. Estamos falando nos últimos vídeos exatamente sobre Orígenes, exatamente comentando trechos dessa obra lá, nessas últimas aulas. Depois dá uma conferida lá, tá certo? A eternidade da natureza corporal, o começo do mundo e suas causas, o Deus da lei dos profetas é o mesmo que o Pai do Senhor Jesus Cristo, o justo e o bom, como o Salvador revestiu a natureza humana, o Espírito Santo sobre a alma, do mundo, dos movimentos das criaturas racionais, boas ou mais, e das suas causas, a ressurreição, as promessas. Prefácio de Rufino, sobre o livre-arbítrio, as potências adversárias, as 3 formas de sabedoria, se é verdade o que dizem, que cada um tem 2 almas. O mundo começou no tempo. Bem, naquela época, século III, todo mundo dizia que as pessoas tinham 2 almas. Que coisa, O mundo começou no tempo, sobre o fim do mundo. Só lembrando você, aqui embaixo tem o link do Apoia-se. Se você deseja ser nosso apoiador, a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Se você deseja ser nosso patrono, entra lá na plataforma, torne-se nosso patrocinador mensal e nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, que não é grupo para debate, nada disso, mas para divulgação das obras, dos lançamentos, das promoções. E quando nós batemos a meta financeira, que você vai ver o valor lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia como esse todos os meses para os apoiadores, tá certo? E vem o 4º livro para poder fechar, a propósito do caráter inspirado da Escritura Divina e como ela deve ser lida e compreendida. As Escrituras são inspiradas por Deus, entendimento literal das Escrituras, exegese, recapitulação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e outros assuntos que foram acima apresentados. Eu separei um trecho aqui sobre o Espírito Santo, na página 84, para lermos juntos, tá certo? O que ele fala sobre o Espírito Santo? Só lembrando, era o século III, então ainda estava em desenvolvimento, a sistematização das principais doutrinas cristãs. Então, o que ele diz aqui sobre o Espírito Santo? Continuando agora, vamos procurar o que brevemente podemos dizer do Espírito Santo. Todos aqueles que, de algum modo, creem que existe uma providência, confessam um Deus não gerado que criou e governa todas as coisas e reconhecem que Ele é o Pai do universo. Que há um Filho, não somos nós os únicos a afirmar. Embora isso pareça estranho e incrível,
para os que são considerados filósofos, tanto gregos como de outras nações. Contudo, essa doutrina parece ser difundida até por alguns deles, quando asseguram que tudo foi criado pela palavra ou pela razão de Deus. Mas nós que temos fé na doutrina dele, que é para nós certamente inspirada por Deus, acreditamos que não é possível falar do Filho de Deus de maneira mais evidente, mais divina e dela dar conhecimento aos homens, ao não ser somente por meio da sua escritura, inspirada pelo Espírito Santo, isto é, o Evangelho e os escritos apostólicos e também a lei e os profetas, como o próprio Cristo afirmou. Quanto ao ser substancial, que é o Espírito Santo, ninguém pode ter dele a menor noção, a não ser aqueles que reconhecem a lei e os profetas, ou que professam a fé em Cristo, pois, embora ninguém possa dignamente falar de Deus Pai, é contudo possível adquirir alguma compreensão dele a partir das criaturas visíveis e do que a inteligência humana capta naturalmente, o que pode ser confirmado pelas Santas Escrituras. E quanto ao Filho de Deus, se sabe, se bem que ninguém conheça o Filho a não ser o Pai, a mente humana apreende, contudo, das divinas Escrituras, não só pelo Novo Testamento, mas ainda pelo Antigo, o que é preciso pensar sobre ele, relacionando a Cristo de modo figurado às ações dos santos, que nos dão a conhecer a natureza divina e também a natureza humana que ele assumiu. Ponto 2. Numerosas passagens das Escrituras nos ensinam que há um Espírito Santo. Assim, Davi no Salmo 50, não me retires o teu Espírito Santo. E Daniel, o Espírito Santo que está em ti, Daniel 4:8. Abundantes testemunhos do Novo Testamento nos ensinam quando relatam que o Espírito Santo desceu sobre Cristo e quando o Salvador soprou sobre as epístolas. Depois da ressurreição, lhes dizendo, recebei o Espírito Santo, João 22:22. A Maria, o anjo anunciou, o Espírito Santo virá sobre ti, Lucas 1:35. Paulo ensina, ninguém pode dizer Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. E nos Atos dos Apóstolos, pela imposição das mãos dos apóstolos, o Espírito Santo era dado no batismo, Atos 8:18. Tudo isso nos ensina a grande autoridade e dignidade que tem o Espírito Santo enquanto ser substancial, de tal modo que o batismo da salvação não pode ser realizado a não ser pela altíssima autoridade da Trindade, isto é, pela invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, ao Pai não gerado e a seu único Filho se associa o nome do Espírito Santo. Não é de se espantar que, quanta seja a majestade do Espírito Santo, quando se vê que aquele que fala mal do Filho do homem poderá esperar perdão, mas daquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse mundo, nem no outro. Mateus 12:32. Aí você pode parar o vídeo para ler mais detalhes. Certo? Pode parar também aqui, ó, para ver mais detalhes aí. Parando o vídeo você vai poder ler mais uma página. Então ele vai falar sobre o Espírito Santo, vai dedicar aí mais páginas falando sobre o Espírito Santo. Ó, bastante coisa, né? Ó, quantas páginas. Muita coisa. Depois, ó, vai falar sobre a degradação e a queda. Vendo? Para explicar essa degradação ou queda dos que se comportam com negligência, vamos utilizar uma comparação que não parece absurda. Suponhamos que alguém tenha adquirido pouco a pouco certa competência ou habilidade, como a geometria ou a medicina, até chegar à perfeição, formando-se demoradamente pelo ensinamento que desceu e pela prática, até possuir completamente a dita disciplina. Não lhe pode com certeza acontecer que seja perito ao adormecer e acorde ignorante. E aí você pode parar o vídeo para o restante texto. Só lembrando você, nossa última live aqui, né? Fiz uma live ontem falando sobre as doutrinas e as controvérsias de Orígenes, muito baseado nessa obra aqui, tá? Depois você dá uma conferida lá. E aí, diz pra mim, você, principalmente você que é novo aqui no canal, você está fazendo a coleção, está colecionando esta obra maravilhosa, né? A Patrística. Esse aqui é o número 30, Orígenes, tratado sobre os princípios, mais de 300 páginas. Diz para mim se tem estado no seu radar, se você já tem essa obra, se você já leu. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima. Torne-se nosso patrocinador, tá certo?